mais um domingo que podemos estar unidos em espírito para adorar o nosso Deus. Que você possa cantar essa canção conosco, crendo de que Deus tem o melhor para a tua vida. Siga com fé, siga com confiança, porque Ele sabe o que faz. Olá, gente boa, tudo bem? Queridos amigos e irmãos da Aliança Bíblica de Porto Alegre. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês por esse meio online e podendo estar compartilhando a palavra de Deus com vocês e falando um pouco daquilo que Deus também tem falado para nós aqui em Novo Hamburgo e podendo então compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar de um texto da palavra de Deus, de Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Que vai nos dizer e falar sobre um momento que Jesus está passando com os seus discípulos. Um momento muito interessante, em que eles precisam, os discípulos, praticarem a sua fé, apesar de toda uma situação que está acontecendo em volta deles. Então, Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27 diz o seguinte: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Alguns anos atrás, nós estávamos na praia com a minha família, eu estava na praia com a minha família,
e nós fomos fazer uma trilha, subir no morro para avistar toda a praia, ter uma vista bonita dela. Nós gostamos muito de andar em trilhas na praia. E quando nós começamos a trilha, nós olhamos para o horizonte e tinha uma nuvenzinha lá adiante, bem tranquilo, e todo mais um sol bonito, céu azul. Quando nós chegamos na metade do morro, nós olhamos de novo, já tinham mais nuvens, e as nuvens já eram meio cinzas. Quando nós chegamos em cima do morro e começamos a ter toda a vista do mar, bonita, da praia que nós estávamos, já todo o céu ficou fechado, com nuvens cinzas, pretas, escuras, e começou um vento forte. Nós olhando para baixo, vendo aqueles guarda-sóis já voando, vendo toalhas voando, cadeiras voando, as pessoas tentando pegar as suas coisas e saindo o mais rápido possível da praia. Parecia uma procissão, as pessoas correndo em buscar a sua segurança nas suas casas. Mais ou menos é essa história que os discípulos estão vivendo aqui. De uma travessia normal para eles. Uma travessia que eles saíram de Cafarnaum, de onde eles estavam, e estavam indo para a região dos Gadarenos, atravessando o mar da Galileia. Um lugar que muitos daqueles discípulos conheciam, porque eles eram pescadores naquela região. Eles eram profissionais da área. Eles sabiam o lugar que eles estavam. Eles já tinham enfrentado coisas semelhantes. Eram homens experientes. Mas ali eles estavam passando por uma situação, nesse momento, muito difícil. Algo que era comum para eles se torna algo pavoroso, algo que perde o controle total da situação. Eles perdem o controle. Na palavra de Deus, muitas vezes nós encontramos histórias também assim. Por exemplo, o rei Davi, depois de se estabelecer em Jerusalém, estava no seu palácio confortavelmente, estava tranquilo, reinando ali. Ele teve que pegar de uma hora para outra todas as suas coisas, recolher todas elas e fugir do palácio, porque o seu filho estava vindo para querer matá-lo. Sair do seu conforto, sair da sua tranquilidade, sem saber para onde ir direito. Isso é perder o controle. E nós somos muitas vezes afligidos por situações assim. Nós muitas vezes passamos por pequenas, médias, grandes e às vezes catastróficas tempestades na nossa vida, em que nós não conseguimos nem enxergar um palmo à frente, nós perdemos a perspectiva, nós não sabemos para onde ir muitas vezes. Vivemos situações em que nós perdemos o controle sobre a nossa vida. E muitas vezes, por perder o controle da nossa vida, nós cometemos até loucuras, porque nós não conseguimos mais pensar de uma forma coerente, não conseguimos analisar a situação, não conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente. Tempestades que vão nos trazer angústias, vão nos trazer medo, vão nos trazer falta de esperança, um pavor grande e que vai nos gerar um sentimento de medo profundo. Porque vamos nos sentir sozinhos, porque vamos nos sentir doentes, porque vamos ter medo de perder as coisas, vamos ter medo da própria morte. Mas será que é assim que nós realmente precisamos pensar? É desta forma que a gente tem que viver a nossa vida? É dessa maneira que nós estamos neste mundo? Sem esperança, perdidos, em que nós não conseguimos nem pensar direito nas situações que estamos vivendo? Onde nós perdemos o controle da situação? Ou nós podemos confiar que há esperança? E saber e acreditar e crer que há um Deus que controla todas as situações. E porque nós temos essa confiança, podemos ter essa confiança em Deus, nós podemos vencer o medo. E como é que estão os discípulos nessa situação toda? Eles literalmente estão apavorados, porque eles falam para Jesus no final do versículo 25, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Eles eram homens experientes, eles conheciam a região. Muitos, como eu falei antes, eram pescadores daquela região. Eles já tinham enfrentado situações semelhantes. Então eles sabem que aquilo que eles estão vivendo agora é muito sério. Raios estão caindo, ondas enormes, ventos, água entrando dentro do barco, muito mais do que eles conseguiam tirar. Literalmente o céu está caindo sobre a cabeça deles. Eles estão perdendo a esperança. Mas eles não estão só perdendo a esperança, eles estão com medo, eles estão percebendo
à morte, eles estão com medo da morte. E nós não podemos dizer que isso é irreal. Então, provavelmente nós estaríamos numa mesma situação que eles, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Os discípulos estão experimentando exatamente o medo de perder as suas vidas. Eles não têm controle sobre a situação. Mas a palavra de Deus nos fala sobre isso. Ela também nos mostra e nos dá uma direção sobre isso. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. Não está dizendo que nós não vamos passar por situações difíceis. Não está dizendo que nós não vamos passar por tempestades. Mas está dizendo que existe alguém que olha por nós. Existe alguém que está olhando por nós, cuidando de nós. Silenciosamente, muitas vezes, tratando o nosso coração. Desejando que a gente possa olhar para Ele. Confiar nele. Houve um momento, há muitos anos atrás, em que eu estava vivendo uma situação muito difícil. E essa situação estava trazendo muita angústia, muita aflição no meu coração. E eu estava orando a Deus, eu estava conversando com Ele, Ele falou comigo e Ele disse: não te preocupa. O que tiver que acontecer, eu estou contigo. Uau! E no mesmo instante, aquela aflição, aquela angústia saiu do meu coração. Aquela preocupação extrema não tinha mais. Deus não falou o que iria acontecer. Deus não disse: não te preocupa que vai acontecer isso, isso, isso. Fica tranquilo. Ele só afirmou quem Ele era para mim. Ele só afirmou quem Ele era para a minha pessoa. E eu criei nisto. Eu acreditei. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Deus tem o controle sobre as situações. E por isso, nós não precisamos ter um medo, não precisamos deixar que o medo tome conta do nosso coração, tome conta das nossas mentes e emoções. E a partir dali, começar a tomar decisões que não são coerentes, decisões impensáveis. E como está Jesus nessa situação? Mostra que Jesus, apesar de toda a situação que está ali acontecendo, todo aquele tumulto, aquela tempestade, Jesus dormia. Qual o espanto dos discípulos em eu ver tudo aquilo, olhar para o seu mestre, aquele que é o seu líder, que deveria talvez estar à frente, conduzindo, dirigindo, dizendo o que eles tinham que fazer, e ele estava dormindo, apesar de tudo isso. Jesus estava cansado, ele tinha estado em Cafarnaum, ele pregou o evangelho, ele curou, ele libertou pessoas, e ele estava atravessando o mar da Galileia para ir para a região dos Gadarenos, onde ele continuaria a pregar o evangelho, falar das boas novas, ensinar sobre o reino de Deus, libertar pessoas, curar pessoas. Então ele estava aproveitando aquele momento para descansar, refazer as suas forças. Novamente ficar forte para continuar aquilo que ele tinha que fazer. Era um momento extremo, era um momento de perigo para a sua vida também. Era um momento de perigo para a vida dos discípulos e para a vida de Jesus. E nós não podemos esquecer que Jesus era Deus, mas ele era homem. Ele era sujeito ainda às coisas deste mundo. E ele também poderia morrer a qualquer momento. E ele então estava passando por um período ou por um momento difícil e perigoso. Mas Jesus dormia. E a resposta da tranquilidade dele está naquilo que ele falou com seus discípulos, na pergunta que ele fez para os discípulos, e ao mesmo tempo na sua pergunta ele já deu a resposta. Ele olhou para os discípulos e perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Medo e fé. Apenas só uma pequena comparação entre isso. Medo é um sentimento real para nós seres humanos. O medo faz parte de nós. O medo é um alerta diante de um perigo que pode acontecer. E então o corpo todo ele reage a isso.
O problema é quando esse medo toma conta de nós. Toma conta dos nossos pensamentos, por consequência das nossas emoções e, por consequência, faz com que a gente tenha atitudes muitas vezes impensáveis. O medo faz com que nós não consigamos mais pensar de uma forma real. O medo faz com que a gente não consiga enxergar as coisas e nem pensar de uma forma saudável. Mas nós temos algo que o Senhor nos deu, que é a fé. Ele coloca isso em nós, mas nós temos que desenvolver isso. Nós temos que fazer com que esta fé cresça cada vez mais. Eu não enxergo o que pode acontecer, mas eu sei que eu tenho o Senhor Jesus Cristo comigo. Isso é exercitar a fé. Diante de tudo aquilo que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo. E aquilo que estiver para acontecer está dentro dos propósitos dele, está dentro do controle dele para com a minha vida ou a vida de outros que estão à minha volta. E a afirmação dele, a atitude de Jesus, mostra claramente esta fé no Pai. Os discípulos olham para ele e dizem: vamos morrer! Completamente diferente de Jesus. Jesus olha para eles e diz: mas por que vocês estão assim tão apavorados? Por que vocês estão se debatendo? Por que vocês estão deixando que a angústia, o medo, a tristeza, o pavor tome conta de vocês? Por quê? Exercitem a fé de vocês. Eu estou vendo as mesmas coisas que vocês, mas eu confio no meu Pai. Jesus sabia que aquilo que acontecesse na sua vida, Deus tinha o controle. Salmo 37:7 diz o seguinte para nós: descanse no Senhor e aguarde nele. Jesus podia dizer isto. Ele confiava no seu Pai e ele exerceu esta fé. Ele declarou a natureza da qual ele também tinha o controle. Pare, chega, acabou isso. Ele repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. E como está a nossa fé? Nesses momentos de tempestades na nossa vida, como os discípulos ou como Jesus? Esse aqui é um saco de pano com algumas sementes dentro. Aliás, ele é muito bom, a gente esquenta isso e ele é como uma bolsa térmica para problemas no pescoço, nas costas. É muito bom. Mas enfim, mas vamos fazer de conta que isso é uma situação de tempestade na nossa vida, de dificuldade na nossa vida. E nós estamos carregando isso, porque ela está ali conosco. E nós começamos a sentir um medo sobre isso, mas começamos a sentir um medo além do que deveríamos sentir. Começamos a perder o controle sobre os nossos pensamentos, emoções e atitudes. Mas o Senhor Jesus olha para nós e diz: entrega para mim, larga para mim isso. Eu não te fiz para carregar isso aqui. Deixa comigo. Mas nós insistimos: não, eu consigo. Eu ainda consigo carregar. Realmente, um peso desses, por um período curto de tempo, ele não é ruim. Mas o tempo passa. E esse peso desta angústia, dessa tristeza, deste medo, ele começa a ficar desconfortável. Ele começa a pesar mais. Ele começa a trazer mais problemas para mim. E Jesus olha para nós e diz: ei, entrega para mim. Deixa que eu leve isso aqui. Eu não te fiz para carregar isso aqui. Mas aí vem o mundo e diz: não, tu é capaz. Tu tem que mostrar o quanto tu é capaz. Vem o pecado e diz: não, tu querer depender de Deus? De jeito nenhum. Vem o diabo e tenta te seduzir. Tu vai confiar nele? Não, não deve confiar. Ele não está falando a verdade. E eu acredito nessas coisas. E continuo a carregar isso. Continuo a carregar esse peso, essa tempestade. E com o tempo eu começo a colocar escoras. Eu começo a colocar coisas, decisões impensáveis que fazem com que a situação fique cada vez pior, cada vez mais difícil. E Jesus olha para mim e diz: ei, deixa que eu levo, entrega para mim isso, descansa em mim. Mas passa-se o tempo
E essa situação se torna quase insuportável. A tempestade realmente está fora de controle. Eu não consigo mais pensar direito. E pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua olhando para mim. Lembra? Eu disse antes, Ele está atuando, Ele está agindo, muitas vezes nós nem percebemos. E Ele chega novamente, com uma voz doce e suave, e diz para nós, entrega para mim, larga para mim isso. Eu não te fiz para carregar estas coisas, eu não te criei para carregar todas estas coisas. Eu não morri na cruz, não venci a morte, para que tu tivesse que estar carregando essas coisas. Deixa comigo, entrega para mim. E aí vem a nossa parte de poder olhar e dizer, sim, Jesus, eu entrego. E largo nas mãos de Jesus. E agora todo aquele peso, toda aquela angústia, todo aquele pavor, aquele medo se vai da minha vida. E eu começo a poder viver novamente. Posso viver plenamente a vida que o Senhor tem nos dado. Mas para isso eu preciso exercer a fé. Crer que Jesus realmente é suficiente. Que Jesus pode todas as coisas. E eu confio nele. É bom enxergar os discípulos que nesse momento que nós estamos olhando da vida deles, eles estão completamente perdidos. Eles estão completamente fora de si. Tanto que, apesar da tempestade que Jesus elimina naquele momento, final do versículo 26, e fez-se completa bonança, os homens, os discípulos, ainda ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ainda eles não estavam entendendo bem. Mas é legal enxergar que adiante, no livro de Atos, mostra esses mesmos discípulos, cheios de medo aqui, cheios de pavor, exercendo a fé, tendo a coragem de declarar o reino, apesar do perigo de morte que eles viveram. E muitos, e a grande maioria, morreu por causa do nome de Cristo de Jesus. Tiveram a coragem e exerceram a sua fé em Cristo. As tempestades são momentos para nós crescermos na nossa vida. São oportunidades que Deus nos dá para que a nossa fé seja exercida, seja aumentada em Deus. Crer nele. 3 verdades que eu gostaria de colocar para nós refletirmos. A primeira delas, Deus tem poder sobre todas as coisas. Nós não temos poder sobre as situações da nossa vida. Nós achamos que temos poder, mas nós não temos. Nós não temos o controle sobre isso. Nós não temos como saber sobre a nossa saúde, nós não temos como saber sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças. Nós vamos cuidar da nossa saúde, nós vamos trabalhar adequadamente, nós vamos querer cuidar das nossas finanças. Mas às vezes, por situações que estão fora do nosso controle, nós perdemos todas essas coisas. Mas Deus não perdeu o controle. E para isso nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a oração. Como nós falamos no início, apresentem as suas súplicas. Não andem ansiosos. Coloquem essas coisas a Deus. Falem com Ele. Declarem as suas preocupações. Entreguem a Ele as suas preocupações. Deixe que Ele carregue estas coisas. Porque Ele tem o controle. Outra verdade para nós refletirmos é o quanto nós devemos olhar para Jesus. Olhe para Cristo e Ele vai te trazer a paz. Colossenses 1:20 vai declarar isso. Ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter paz em nossas vidas. Mas para quem nós estamos olhando? Estamos olhando para situações, estamos olhando para o medo que vai querer tomar conta de nós e deixar a fé de lado, ou vamos olhar para Jesus, exercitar a nossa fé nele? Porque só olhando para ele nós vamos encontrar a paz. Um parênteses aqui. Não fique olhando
tantos noticiários nos dias de hoje. Nós estamos percebendo cada vez mais o quanto esses noticiários mais querem trazer angústia, tristeza, aflição e medo para as pessoas. A gente tem que viver alienado? Não, nós temos que saber as coisas que estão acontecendo. Mas não fique só olhando isso. Não fique olhando as mídias e procurando as notícias que trazem angústia, aflição e medo. Leia a palavra de Deus. Em vez de ficar olhando só para aquilo que o mundo está declarando, olhe muito mais para a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Veja o que esta palavra de Deus está falando ao teu coração. O mundo não vai mudar. As situações não vão mudar. O mundo continuará sendo o mundo assim como ele sempre foi. Cheio dos pecados das pessoas, causando prejuízo para as pessoas. Mas para aqueles que têm a sua fé em Jesus, eles olham para a palavra de Deus. Eles confiam na palavra de Deus. A terceira coisa para refletirmos é observarmos que Jesus sempre está conosco. Jesus estava no barco com seus discípulos. Quando os discípulos acordaram Jesus, ele poderia ter olhado aquilo ali e ter dito: vocês não têm fé? Vocês não querem acreditar? Tchau para vocês, eu estou indo embora. E ter deixado eles no meio da tempestade. Jesus não fez isso. Aliás, em nenhum momento Jesus abandonou os seus discípulos. Mesmo em situações difíceis, os discípulos abandonaram Jesus, mas ele não. Jesus não nos abandona. A diferença é que ele exerceu a fé e os discípulos não. Mas ele mostrou o caminho, ele mostrou a situação, ele mostrou a direção. Quando nós olhamos para o futuro e nós não vemos a perspectiva, nós não temos perspectiva humana, quando nós não temos mais o controle sobre o futuro, quando o medo tomar conta de nós, que escolha eu vou fazer? Qual escolha? Eu vou continuar desejando viver isto ou eu vou olhar para Jesus? Eu vou saber que Ele está comigo. Eu vou exercitar a fé ou eu vou deixar o medo tomar conta? Concluindo, 2 suportes que nós temos maravilhosos para nós vencermos o medo. Lembra? Não o medo do sentimento que nós normalmente vamos ter, mas aquele que toma controle, que quer controlar a nossa vida. 2 suportes: a palavra de Deus e a oração. Isto produzirá fé. Conhecendo a palavra de Deus, eu conheço a Deus. Eu conheço o meu Senhor Jesus Cristo. Eu sei o que Ele pensa de mim, eu sei do poder que Ele tem, eu sei do que Ele deseja de mim. A oração é o meio para qual eu declaro a minha dependência dEle. Eu digo: Senhor, eu não tenho controle sobre isso, mas eu confio em Ti, que o Senhor vai cuidar de tudo isso. Aconteça o que acontecer. Não significa que será o que eu quero, mas será o que Deus deseja para a minha vida. E eu vou confiar que aquilo que for para acontecer, Ele está comigo. E isto vai fazer com que a minha fé aumente. Experiências que eu poderei ter com Deus pela palavra e pela oração, fortalecendo a minha fé, este crer no Senhor. Outra coisa importante, que nós somos chamados por Deus para sermos o meio para as pessoas terem esperança, num mundo sem esperança. Nós somos aqueles que mostramos o caminho até Jesus. Nós somos chamados, nós fomos escolhidos por Ele para que nós pudéssemos olhar para pessoas e da mesma graça que nós recebemos, nós possamos mostrar essa graça aos outros. E somos chamados, há um chamado especial, cheio de amor por nós. Por isso, o Senhor deseja que nós possamos vencer os medos exercendo a nossa fé, porque assim nós poderemos mostrar às outras pessoas que nós cremos num Deus verdadeiro. Nós somos também aqueles que mostram que Deus está no controle de todas as coisas e que Jesus Cristo está conosco em toda e qualquer situação. E por isso, nós podemos vencer o medo. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês com esta palavra, que vocês possam
entender, compreender e viver esta fé, mesmo em momentos difíceis que podemos estar passando, mesmo em aflições e angústias, que o medo seja superado pela nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau!